Boa noite. A caminho das presidenciais de 2026, esta noite vamos assistir ao confronto entre os candidatos Gouveia Melo e João Coutinho Figueiredo. O frente a frente vai ser transmitido em direto e em simultâneo na RTP1, RTP Notícias e RTP Internacional. O sorteio determinou que a primeira intervenção é de Coutinho Figueiredo, a última cabe a Gouveia e Melo. Muito boa noite, meus senhores. Eu começava por fazer uma referência às entrevistas que ambos deram aqui na grande entrevista e ambos pronunciaram nessa altura sobre a independência que o Presidente deve ter em relação aos partidos políticos ou a outras organizações. Coutinho Figueiredo, o senhor disse, se querem argumentar com independência, não encontram ninguém mais independente do que eu. Como é que o candidato Coutinho Figueiredo pode fazer esta afirmação quando foi líder partidário e é atualmente eurodeputado da Iniciativa Liberal? Muito boa noite, Vítor Gonçalves, muito boa noite, Henrique Gouveia Melo, muito boa noite aos espectadores que em Portugal e no estrangeiro, através da RTP Internacional, nos estão a ver e que acreditam que Portugal pode ser mais e melhor. É muito simples, porque ao longo de toda a minha vida profissional e toda a minha vida política, aquilo que não podem encontrar é o único caso em que eu tenha sido influenciado por pressões, seja de quem for, inclusive das instâncias para quem estava a trabalhar. E, portanto, a independência não se proclama, observa-se, pratica-se e, no meu caso, é evidente que a capacidade de resistir a interesses e influência é patente. Se hoje me disserem, eu já ouvi o Henrique Gouveia Melo, por exemplo, dizer que os candidatos de partidos são cavalos de Troia. Eu gostava que me dissesse, nos meus olhos, olhando para mim, se acha que eu sou um cavalo de Troia do partido a que já presidi. Porque esse tipo de label de suspeição sobre a independência de alguém, só por ter sido presidente de um partido, não é algo que fique muito bem, sem ter qualquer espécie de informação. Eu saberei resistir a todas e quaisquer pressões que me façam desviar, ou que me queiram fazer desviar, do interesse supremo dos portugueses e de Portugal. Gouveia Melo, o senhor acha que um candidato apoiado por um partido nunca será verdadeiramente independente em Belém? E já agora, na sua opinião, Coutinho Figueiredo será ou poderá ser o cavalo de Troia dos liberais no Palácio de Belém, caso venha a ser eleito Presidente da República? Assim, antes de responder à sua pergunta, gostaria de dizer que a minha candidatura, na minha opinião, é aquela que melhor poderá responder aos portugueses em termos de segurança, estabilidade e desenvolvimento. Indiretamente vou responder à sua pergunta. Porquê? Porque, como tenho uma candidatura superpartidária, não estou limitado ao espectro político no encontro de soluções que o Presidente deve ajudar a encontrar em termos do que é a governação. E, para além disso, a independência das ideias, da ideologia, dos contactos com os partidos, permite depois, na governação e durante a governação, ser mais exigente por não ter precisamente esses contactos. E porquê? Porque é que um candidato que tenha sido líder partidário não poderá ter essa independência, do seu ponto de vista? Porque, naturalmente, tem um conjunto de ligações anteriores que o condicionam não só em termos ideológicos, como até em termos de conhecimentos, de interesses partilhados, de vida partilhada. E não parece que seja bom para a democracia. Aliás, deixe-me dizer que... A verdade é que todos os presidentes anteriores pertenciam a partidos. Sim, mas nós parece que estamos numas eleições legislativas e não numas presidenciais. Não interessa aos partidos que pertencem. Porque o que nós temos, neste momento, é um conjunto de candidatos para cada partido. Julgo que há um partido ou dois que não têm candidatos. E nós estamos numas legislativas e numas presidenciais. O candidato presidencial, parece-me a mim, tem que ser um candidato mais aberto, que possa apanhar um espectro político maior para ajudar a construir soluções. Porque, naturalmente, na atual conjuntura política, em que nós estamos muito balcanizados em termos da Assembleia da República, o que está a acontecer é que as soluções vão ter que se encontrar, pelo menos com mais que um partido, no mínimo, para haver governação. E, de facto, um candidato não partidário ajuda a encontrar porque tem essa independência e tem esse afastamento dos interesses partidários e das ideologias partidárias. Que eu não tenho? Está-me a dizer que eu não tenho? Gouveia Melo, não faz grande sentido. Como dizia o Vítor Gonçalves, todos os outros presidentes tiveram passados partidários, mais ou menos intensos, mais ou menos, alguns foram presidentes, outros não. Foram todos maus, foram todos dependentes, foram todos incapazes de encontrar essas pontes. Eu tenho uma abrangência muito maior do que o partido onde sou oriundo, tenho apoios de figuras do PS, do PSD, do CDS, da IEL, do Chega,
como tem na sua candidatura também, certamente, muitos independentes com e sem passado partidário. Temos essa abrangência. Não vai dizer agora que é cadastro ter passado partidário. Que uma pessoa que um dia se queira candidatar à presidência da República tem que pensar muito bem e nunca militar em nenhum partido, porque senão vai ser acusado de não ser independente. Desculpe lá, isso não faz sentido absolutamente nenhum. E independência, em relação só este ponto que também é importante, independência em relação às máquinas partidárias, também se vê nas pessoas que nos rodeiam. Eu não tenho ninguém na minha candidatura que tenha um passado partidário como o senhor tem na sua, de pessoas que foram altos dirigentes do PSD, por exemplo. E conhecedores da máquina partidária. Para já não falar de outras estruturas dentro da sua candidatura que foram, por exemplo, responsáveis pela máquina de propaganda de José Sócrates. Isso para mim é bastante mais preocupante do que de ter pertencido a um partido. Portanto, tem que me dizer na minha cara se acha que eu sou ou não sou independente do partido onde sou oriundo, onde, aliás, só entrei na política há 6 anos e tenho 34 anos de vida profissional antes disso. Quer responder a Gouveia Melo? Eu, dizendo na sua cara, acho que o doutor João Coutinho Figueiredo não vai conseguir ser independente, porque basicamente, deixe-me responder. Agora tem a oportunidade de responder. Porque basicamente quer levar, de alguma forma, conceitos ideológicos para a Presidência da República, dos quais é um grande promotor desses conceitos. A Presidência da República também não é um Conselho de Administração. A Presidência da República é um serviço à nação que exige o máximo rigor, o máximo responsabilidade e o máximo distanciamento também. Claro que os presidentes anteriores, quando me referi aos presidentes anteriores, fizeram esse papel, mas eles eram muito superiores ao seu espaço partidário. Quando o Dr. Mário Soares concorreu, já era muito superior ao espaço de origem, o Dr. Cavaco Silva também, o professor Cavaco Silva, e os outros, nós neste momento não temos pessoas dessa... Eu sou superior ao meu espaço partidário. Gouveia Melo, João Coutinho Figueiredo fez referência... Desculpa, dizer que este senhor não vai ser independente, baseado em quê? Uma profecia, numa regra fixa que uma pessoa que militou num partido nunca poderá ser independente. Desculpe, não entendo. A independência pratica-se. E não tem qualquer evidência que eu possa não ser independente, e mais, não tem qualquer evidência que eu não tenha entendido exatamente qual é o papel do Presidente da República e que não tenha consciência de que o meu passado de defensor de determinadas orientações ideológicas tem que ficar à porta de Belém no dia em que eu tomar posse. Bem, o doutor diz isso. Já agora faço-lhe uma pergunta muito direta. Por favor, o doutor defendeu há muito pouco tempo uma revisão constitucional e defendeu também que o veto presidencial não podia ser... Essa já não é verdade. Não. Tenho aqui, quer que eu lhe mostre? Não, é que os verbos interessam. Uma defendi e outra sugeri a discussão. Pronto. São coisas diferentes. E o rigor, como disse... Foi muitos debates presidenciais que eu gostava de ir lá... Mas esse tema é muito importante porque o doutor diz que não leva a ideologia para o Palácio de Belém e logo à partida não acha que o regime semipresidencialista seja suficiente, quer ter um poder absoluto de veto e quer mudar a Constituição. Mais uma vez... Isso, portanto, o que é que não é levar a ideologia? Para mim, eu quero lhe dizer outra coisa, se não se importa, porque eu acho que esse assunto já está mais que arrumado, é o seguinte. Não está, não. Na minha perspectiva, o meu contributo para o desenvolvimento, o meu contributo para a segurança deste país tem a ver com a minha percepção do que é a situação internacional e das consequências dessa situação internacional até na própria segurança interna. O meu contributo para a estabilidade é fruto dessa independência e desse afastamento e de um leque alargado de ideias que não se cingem a um partido de onde eu tive origem. Eu tenho a capacidade para ajudar a manter essa estabilidade e garantir essa estabilidade. E depois, o desenvolvimento, que é o desenvolvimento com coesão, o facto de a minha capacidade de vir de fora do sistema, que de alguma forma está um bocado descredibilizado, ajuda a motivar os portugueses para uma mudança e para uma alteração. Isso é o que realmente me anima e é por isso que eu estou aqui. João Coutinho Figueiredo, quando esteve aqui na grande entrevista... já lhe vou dar a palavra, mas só um instante. Fez referência aos apoios de Gouveia Melo, sublinhando que Gouveia Melo tem apoios de pessoas próximas que fazem parte de organizações discretas, sugerindo a maçonaria. E eu pergunto ao candidato Gouveia Melo se isso poderá pôr em causa a sua independência como Presidente da República e se receia que esses apoios poderão ser-lhe cobrados mais tarde. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer, já disse, mas vou repetir. Eu não sou maçom. A maçonaria está espalhada em toda a sociedade portuguesa. Não há ninguém
que possa dizer que não há sequer aqui uma ação aqui nesta sala. Muito menos, não acredito que o Dr. Coutinho Figueiredo, se realmente fizer uma reflexão séria, possa dizer claramente que não tem nenhuma ação, nem na IEL, nem nos seus apoiantes. Só posso dizer que eu não sou. Também. Pronto, eu também não sou. Portanto, já somos dois que não somos. Uso avental, mas na cozinha. Está bem, eu também. Eu nem na cozinha uso avental, mas pronto. Então, Aumenta a conta da lavandaria. Coutinho Figueiredo, esta resposta tranquiliza-o quanto à independência de Gouveia e Melo em Belém? Porque o senhor colocou esta questão na grande Coloquei esta entrevista. questão porque foi público que em janeiro houve um movimento de maçons que quis apoiar o Gouveia e Melo. É evidente que um candidato não é responsável por aqueles que querem apoiar. Não é isso. E teve, aliás, a hombridade de tentar demarcar. Mas aqui ficou-me na cabeça é porque é que os maçons haviam de ter tanto interesse em apoiar uma candidatura tão cedo. Ficou-me essa questão. E tinha alguma resposta a essa dúvida? Não tenho, porque desconheço o funcionamento da maçonaria, esse é um dos problemas, e, portanto, não sei exatamente que interesse poderia haver, mas fiquei com essa dúvida e não há nenhuma suspeição que eu estou aqui a lançar em geral. Estou só a dizer que há um apoio tão organizado, que houve um movimento até, levantou-me essa questão. Se a RTP tiver condições de outras maneiras de perguntar, eu agradeço e certamente o povo português também agradece essa clarificação. Mas queria clarificar o tema da revisão constitucional. Tive, sim senhor, um projeto de revisão constitucional, cirúrgico, aqui há 1 ano e meio, defendi-o eficazmente. Sugeri a discussão dos vetos, não defendi, sugeri, acho que é interessante discutir. Penso que o Gouveia Melo Vale está a de pena acordo. explicar aos espectadores que a sua sugestão era um veto inultrapassável. Portanto, neste momento, o Presidente da República, um veto do Presidente Todos os pode vetos ser do Presidente da ultrapassável República pelo podem ser Parlamento. reconfirmados para a Assembleia da República. A sua hipótese ou a sua proposta era... Acho interessante a discussão, eu gosto de discussão, eu gosto de debater, eu gosto que as coisas sejam revisitadas e num sistema que é supostamente semipresidencialista, ter o Presidente a ter que carimbar um diploma com o qual já mostrou desacordo, que se calhar falou longamente durante a campanha, que foi sufragado por 70% dos portugueses, acho interessante discutir. Não tenho a certeza. Aliás, acho que isto até afetava o equilíbrio do sistema noutras coisas, portanto não tenho conclusões. Mas eu gosto de discutir as coisas. E para fizeram-me essa pergunta, eu digo, não, é um debate interessante. Em relação à revisão constitucional, sim, mas aí eu digo outra coisa. A partir do momento em que me decidi candidatar à Presidência da República, aceito as regras que estão em vigor quando me candidato. Mas, E, portanto, aceito a Constituição da República Portuguesa como o meu guia principal, a qual jurarei defender, cumprir e fazer cumprir no dia de tomar posse. Mas, João Coutinho Figueiredo, para além disso, o senhor disse ainda que o Presidente da República devia ter mais garras nos seus poderes. O que é que queria dizer com isso? Não, isso era a forma de exercer aquilo que se tem chamado o Ministério de Influência, que muitas vezes é visto como aquilo que provavelmente o Gouveia Melo também critica, que é os jogos de bastidores. Acho que eles podem existir com o conhecimento para evitar algumas carizes mais visíveis e mais agudas, mas a Ministério da Influência tem que ser muito mais que isso. E as garras que eu gostaria que o Presidente da República tivesse é aquele de ser um referente, alguém que possa inspirar os portugueses a fazer aquilo que até agora não foi feito. E essa função do Presidente da República tem sido pouco explorada. Aquela que leva os portugueses a fazer mais do que tem feito até hoje. Ter mais força no sistema, parece-lhe ter uma ideia com a qual poderia concordar ou não? Não, acho que o sistema semipresidencialista, como está desenhado na Constituição, é mais que suficiente. Já agora, só fazer um pequeno reparo por causa dessa discussão. Há 200 anos, aliás, precisamente há 202 anos, foi a última vez que esteve numa Constituição o poder de veto absoluto. Na altura era no monarca, portanto... 200 anos de constitucionalismo português já eliminaram isso. Portanto, isso seria um retrocesso. Era só esta coisa que eu queria dizer. Sim, mas não vamos comparar. Gostava de introduzir uma notícia desta noite, que foi divulgada pelo Diário de Notícias, que indica que, no âmbito da Operação Influencer, mais 2 dezenas de escutas ao Primeiro-Ministro António Costa foram omitidas ao Supremo e só mais tarde entregues para validação. E foram omitidas tanto ao Supremo Tribunal como ao Tribunal Central de Investigação Criminal. Não temos ainda muito mais informação sobre este caso, mas, à partida, que comentário é que lhe merece, Gouveia Melo? Olha, eu não tenho muitos dados, como sabe, foi agora mesmo. Soubemos. O que lhe quero dizer é que se isso é verdade, é muito grave. Muito grave porque todos os atores, políticos e não políticos, devem respeitar a lei. E respeitar a lei escrupulosamente. Acha que a Justiça aqui poderá não ter respeitado a lei? Parece-me, de acordo com o relato, quer dizer, e é esse erro que eu posso estar a fazer, porque estou imbuído da informação que me estão a dar. Se isso é verdade, e se escutaram durante anos o Primeiro-Ministro tem segredos de Estado e transmite segredos de Estado e fala sobre coisas que não podem ser escutadas, a não ser que haja verdadeiramente autorização do Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto,
Acho que estamos perante um Mas problema acha grave. que a Justiça tem que dar uma explicação sobre isto? Claro que tem que dar, porque senão, que justiça é esta? Então a Justiça não cumpre a Justiça? João Coutinho Figueiredo. Estou 100% de acordo com a análise que isto é muito grave. E é muito grave desde logo porque há um incumprimento da lei, isso já seria grave da parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Portanto, não é um departamento qualquer. Com desrespeito pelos poderes do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Central de Investigação Criminal, e sim, põe em causa, mais uma vez, aquilo que o Ministério Público faz, como faz e quando o faz. Porque eu recordo que nos últimos 15 dias tivemos, ainda a semana passada, buscas. Semana passada não, Esta semana, está a falar da TAP. Buscas na TAP, na semana em que termina o prazo para a apresentação das manifestações de interesse de eventuais interessados na compra da TAP. Acha que isso não foi apenas coincidência? Aqui há 15 dias houve buscas no dia em que estava a ser assinado o contrato de venda do novo banco aos franceses da BPCE. Quer dizer, eu posso acreditar numa coincidência, posso acreditar em duas. E, neste momento, e a pergunta do Vítor Gonçalves faz todo o sentido, não tem o Ministério Público que dar uma explicação? Tem, e rapidamente. Porque, neste caso, estamos a falar do mais grave das omissões, que é uma escuta, e não sei se outro tipo de vigilâncias, ao Primeiro-Ministro, em conversas com outros arguidos, outros que acabaram por ser arguidos na apelação influencer, durante anos. Eu não sei, falámos em 22 escutas, a informação que temos até agora, suspeito que haja outras formas de vigilância aqui. Portanto, isto é muito grave e a Procuradoria-Geral da República tem que vir dar explicações rapidamente. A Justiça em Portugal não pode estar acima da crítica e não pode estar acima do escrutínio, tem que se explicar. Sobre esta questão da TAP, também considera que há aqui coincidências a mais, o VML? Quando a Justiça aparece em determinados momentos, quer queira, quer não, permite essa leitura. E nós não devemos ter uma justiça de pelourinho ou uma justiça que se imiscua na política. O que eu peço aos responsáveis pela justiça é que façam uma reflexão sobre isto, porque é importante. Mas é curioso porque quase todos os últimos presidentes insistiram muito no tema da justiça e praticamente não foram ouvidos porque não houve mudanças substanciais. Aquilo que eu vos pergunto é se um dos senhores for eleito Presidente da República, o que é que acham que o Presidente da República, no âmbito dos seus poderes, pode intervir na justiça? Pode começar. Acho que deve. Desculpa, apontou para mim. Sim. Tem menos tempo, pode começar. Não, de facto, do ponto de vista das suas competências, não pode fazer diretamente muito, para além daqueles discursos que têm toda a razão, são sempre iguais, na abertura do ano judicial, etc. Exato. Mas há uma coisa que pode fazer, é chamar a atenção de que dos pilares básicos do nosso sistema democrático é a separação de poderes. Ou seja, o poder executivo não interfere no poder legislativo, o poder legislativo não interfere no poder judicial e assim sucessivamente. Mas isto não significa que não haja escrutínio. Isto não significa que não haja explicações. Isto não significa que nenhum dos poderes esteja acima da crítica. E, neste momento, o sistema de justiça em Portugal está pouco escrutinado. Portanto, o que o Presidente da República pode e deve fazer é chamar a atenção de qualquer governo de turno e dos responsáveis pela justiça nesse governo para que é necessário, e o próprio Parlamento pode ser objeto de uma mensagem ao Parlamento, para que revisite o funcionamento do sistema de justiça e, nomeadamente, o funcionamento dos Conselhos Superiores de Magistratura e dos Conselhos Superiores do Ministério Público, que são aqueles que têm... Gerem o sistema, não é? Gerem o sistema, têm poderes disciplinares e poderes deontológicos sobre os magistrados. Sobre esta questão. Concordo com o João Coutinho Figueiredo. E há uma coisa que quero até lembrar. Os Conselhos Superiores, neste momento, estão a funcionar com nomeações que já passaram do prazo. Portanto, a Assembleia da República não está a fazer o seu trabalho. Mas, se me permite, eu queria dizer que nós estamos num sistema, num momento político único, que nos permite uma forte esperança. E porquê é que nos permite uma forte esperança? Nós passámos 20 anos, um ciclo, desde a crise de 2008, e estamos a sair desse ciclo, e há, neste momento, o povo, quando vota, é inteligente, contrariamente ao que muita gente pensa. O povo, quando vota, o povo criou duas soluções de governação. Uma de centro e uma de centro-direita. E, portanto, há alternativas à governação para fazer, neste momento, mudanças estruturais no país. E essas mudanças têm que acontecer. O que está a dizer é que há espaço no Parlamento para esses acordos. Há espaço no Parlamento e eles têm que ser conseguidos para fazermos... Está a defender acordos entre o PSD e o Chega? É isso que está a dizer? E o que eu estou a defender é um acordo ao centro-direita ou ao centro-esquerda, porque há essas duas possibilidades. A população, o povo, ao votar, permitiu essas duas alternativas. E é usando essas duas alternativas que nós temos que avançar. Este país precisa de avançar. Há reformas estruturais, e aí concordamos certamente, há reformas estruturais que têm que ser feitas, a economia tem que avançar,
Nós temos que ter uma maior capacidade de meter esse motor económico na sua máxima potência. A única coisa que nós discordamos, eventualmente, é do papel depois do Estado. Eu considero que, não sou liberal nesse sentido, considero que o papel do Estado é muito importante. O senhor é um social-democrata? Eu sou, sim. Eu situo mais nessa zona. Acho que o Estado, em momentos críticos, é muito importante, precisamente porque o mercado tem falhas, nas falhas do mercado, mas não só em momentos como a pandemia, na guerra e noutras situações mais críticas. Mas há esperança, é o que eu queria dizer. Mas há esperança. Mas a propósito, eu coloquei a questão do tema da justiça e liguei à TAP, mas indo ao tema da TAP, eu já conheço a opinião do João Coutinho Figueiredo, que defende a venda da TAP, a privatização. Gostaria de conhecer a sua opinião com o VML. Até que ponto, se viessem a ser eleitos chefes de Estado, procurariam influenciar as decisões dos governos nesta matéria? O senhor tem uma opinião sobre a TAP? Deve ser pública ou deve ser privatizada? O que eu tenho a opinião é que tem que haver uma companhia que garanta os interesses portugueses. Porque são muitos interesses. Mas tem que ser uma empresa nacional? Não necessariamente. Mas Portanto, tem que haver, admite a privatização? mas tem que haver uma formulação que permita garantir não só o hub, importante, o hub aéreo português, neste caso em Lisboa, e outros de menor dimensão, mas também a ligação às diásporas e uma capacidade verdadeiramente estratégica de transporte. Isso é que é fundamental. Ainda sobre a economia e trabalho... Posso responder a isto? Pode. A sua posição é mais conhecida, mas... Não, mas é que relativamente a isto convém responder. Há dezenas de países mais desenvolvidos que Portugal não têm companhia de bandeira nenhuma e defendem os seus interesses muito bem. E qualquer acionista que compra a TAP e que vai pagar, espero eu, bom dinheiro por ela, se não desvalorizarem consecutivamente com buscas como a desta semana, se aceitar manter o hub em Lisboa, vai exigir um preço por isso, porque isso limita-lhe as opções estratégicas. Portanto, o Estado ter companhias de aviação não faz qualquer espécie de sentido, exceto naquilo que se possa considerar serviço público, que são rotas não rentáveis, ligação às regiões autónomas, por exemplo, ou a partes da diáspora que sejam... E aí contrata-se com qualquer empresa, seja ela pública, seja privada. Repito, há muitos países que não têm companhias de bandeira e funciona lindamente. Muito bem. Estamos... Mas eu já agora só dar aqui uma réplica muito rápida. De facto, o mercado não resolve todos os problemas. E nós temos de ter cuidado porque há considerações estratégicas que são verdadeiramente importantes. Por exemplo, imagine que há uma companhia que quer comprar a TAP para ir desmembrando o nosso nó e favorecer outro nó europeu mais próximo. Isso pode ser extraordinariamente prejudicial para as nossas opções estratégicas do futuro. Portanto, nem tudo é rentabilidade. Portanto, há opções estratégicas que têm que ser, que têm um preço, como disse, e muito bem, mas esse preço o Estado tem que considerar se deve ou não... Eu tinha um professor que dizia que cada vez que se ouvia falar de estratégia na venda de uma empresa, quer dizer que alguém ia ao bolso de alguém. E pergunto, o Hub Lisboa, com esta pujança, existe desde quando? Portugal não tinha opções estratégicas antes de ter o Hub? Não há de continuar a ter... Digo-lhe mais, da minha análise que já consegui fazer da TAP nos tempos em que tinha que me preocupar com esse assunto, a existência do Hub em Lisboa é altamente vantajoso para as ligações transatlânticas, nomeadamente com a América do Sul. Nenhuma empresa vai comprar a TAP sem um interesse nisso. Assim, o aeroporto, este e o futuro, garantam condições de operacionalidade. Vamos avançar. Estamos próximos de uma greve geral. Uma coisa que foi dita, no entanto, que não posso deixar, que os liberais não defendem o papel do Estado em situações de emergência com pandemias e guerras. Ora, era o que mais faltava, que o Estado, nessas alturas em que as pessoas verdadeiramente precisam, não devolvesse algum do esforço e do dinheiro que as pessoas anualmente lhe contribuem para o Estado. Era o que mais faltava. Esse argumento durante a pandemia foi muito utilizado pelo Dr. António Costa. Os liberais agora querem o apoio do Estado. Então, numa altura como a pandemia, em que houve uma quebra tremenda do funcionamento de boa parte da sociedade, nessa altura não era uma boa altura do Estado apoiar e devolver aquilo que os portugueses tinham dado. Com certeza. E isso os liberais defendem lindamente. Os liberais não defendem a ausência do Estado. É esse o ponto não, estou a dizer mais. Defendem a presença no Estado nas alturas em que é preciso. Mas eu estava agora de avançar para a questão da greve geral. Só uma coisa muito rápida. Isso é uma posição super cómoda, não é? Quando o mercado pode funcionar, é um mercado. Quando não pode funcionar, o Estado tem que estar lá para suportar o mercado. Mas algum mercado funciona em guerra ou em pandemia, Gouveia? Muito bem, vamos avançar para a economia, que eu tenho uma questão para colocar sobre a greve geral. Na vossa opinião, consideram que ainda é possível ou desejável cancelar a greve e essa decisão está fundamentalmente nas mãos de quem? Dos sindicatos ou do Governo?
pode começar o João Coutinho Figueiredo, que tem menos tempo neste momento. Estão a perguntar a mim se numa mesa de negociações onde eu não estou, há a possibilidade de chegar a acordo e vai depender de quem? Sim, tendo em conta as posições que nós conhecemos do Governo e dos sindicatos, se acha que ainda é possível cancelar a greve e se vê de algum modo cedências de algum dos lados? Só posso responder que espero que seja possível. As últimas notícias do dia de hoje são de que vai continuar a haver negociações, que foi pedida a abertura de parte a parte. Em qualquer negociação tem que haver cedências também de parte a parte. E, portanto, eu só posso dizer que... E tem uma opinião sobre o tema que está a ser discutido? Eu tenho sempre opiniões. Eu nunca me refugio em... Do seu ponto de vista, é mais favorável às empresas ou aos trabalhadores? Eu acho que é favorável a ambos. É ambos? Ambos. Portanto, defende as propostas que estão a ser discutidas. Isto tem que ser muito bem explicado. Qualquer legislação laboral bem feita tem que ter como objetivo aumentar o número de empregos e aumentar o salário dos empregos que existem. E acha que as propostas que estão em cima da mesa contribuem para isso? Acho, porque de uma forma geral, com exceção de umas que tanto quanto seja, foram ou retiradas ou estão em renegociação, que tinham a ver com o trabalho noturno e a fim de semana de pessoas com filhos menores de 12 anos ou portadores de deficiência, ou as alterações ao regime de amamentação, que me pareciam, de facto, não só danosas dos interesses das pessoas, mas danosas da política pública de natalidade que também devíamos ter. À exceção dessas, no geral, o que este Código Laboral está a fazer é flexibilizar, e nisto estamos de acordo, também já ouvi falar sobre isto, flexibilizar e preparar o mundo do trabalho para uma realidade que vai ser bastante diferente nos anos vindouros do que é hoje. E quando uma legislação laboral favorece a criação de empresas e favorece o crescimento de empresas que já existem, está a fazer duas coisas. Está a criar empregos e está a favorecer que os salários subam, porque é sabido, é conhecido, que as empresas maiores pagam melhor que as empresas mais pequenas. Se fosse Presidente, deixaria passar esta legislação? Promulgaria esta legislação. E qual é o seu ponto de vista, Gouveia Melo? O meu ponto de vista é que há necessidade de flexibilizar. A economia muda. O mercado laboral? Sim, a economia muda, há uma economia nova, digital, muito dinâmica. No entanto, tem que se ter cuidado para não atacar um núcleo muito especial e muito restrito dos direitos dos trabalhadores. Porquê? Porque a economia são as pessoas. E economia sem coesão é uma má economia. E nós não vamos progredir com uma economia sem coesão. Eu acho que o motor da economia deve ser o mais liberto possível, mas o Estado, as receitas que arrecada, é para garantir a coesão através da saúde, da educação, dos elevadores sociais. Porquê? Porque nós temos uma sociedade muito desigual. Nós, 20% da nossa sociedade está no limiar da pobreza. Mas olhando para este pacote, o senhor, se fosse Presidente, promulgaria ou votaria? Quais são as alterações que estão contra o núcleo que defende? Por exemplo, eu não vejo que a competitividade seja garantida porque, em vez de 2 anos de contratos a termo, o contrato passa a 3 anos. Não é isso que vai garantir a competitividade às empresas. Isso é um artifício para reduzir... Isso é um exemplo, não é? Há lá mais. Isso é um artifício para reduzir o core... Mas, no geral, se o senhor fosse Presidente e esta legislação lhe chegasse às mãos? Não, a legislação ainda não foi completa. Ainda não terminou. Mas se fosse na forma do anteprojeto que conhecemos? Sim, no anteprojeto que conhecemos, acho que ainda há muitas coisas que devem ser... Mas não promulgaria? Nesta fase ainda não tenho a certeza, porque não tenho mesmo... Mas olha-se para o anteprojeto e consegue-se ter uma noção. Muito bem. Sim, mas não parece não concordando com todas as medidas que lá estão, eventualmente. Mas acho que o anteprojeto neste momento... Já agora deixe-me falar de uma coisa que nós, aqui nos debates, não falamos, que é... Estamos a falar do trabalho, a precarização do trabalho e a desigualdade do trabalho para as mulheres. As mulheres continuam a ganhar menos de 6% em média neste país. Isso também tem que ser visto. Estamos a falar de, por exemplo, problemas que nós tivemos com os antigos combatentes. Tratámos de forma iníqua um conjunto muito elevado de pessoas. De violência doméstica. Há um conjunto de problemas que não aparecem nestes debates. Desculpem-me, a violência doméstica é um tema que tem sido bastante tratado. Mas, por exemplo, só no último ano houve 30 mil denúncias sobre violência doméstica. Só este ano, mais de 25 mil casos de violência doméstica. E qual é o papel do Presidente da República? Que papel é que o Presidente da República pode ter? O papel que eu estou a fazer aqui é começar a alertar para estes problemas, porque estes problemas são importantes. Porque nós não queremos uma sociedade iníqua e uma sociedade que se esquece dos mais fracos e dos mais desprotegidos. Muito bem. Eu fiz um bocadinho mais. Eu vou avançar quando era deputado, avancei com iniciativas relativas de combate à violência doméstica e de apoio às mulheres que delas eram vítimas. Tenho aqui duas perguntas sobre a defesa nacional. Hoje o chefe de Estado-Maior da Defesa francês disse que o país, a França, precisa de estar pronta para, e eu vou citar, aceitar a perda dos nossos filhos para enfrentar a Rússia.
Se a NATO vier a exigir o envio de militares portugueses para o terreno numa eventual operação de manutenção de paz na Ucrânia, que posição é que o senhor, em que se for presidente, tomaria? Já o respondi publicamente, devemos respeitar os compromissos que temos com a NATO e, se for necessário, enviar tropas para cenários de guerra. Essa é a decisão que teremos de tomar para respeitar também, quando um dia precisarmos de apoio, que façam o mesmo em relação a nós. Aceitando a perda dos nossos filhos. Devo dizer, no entanto, que olhando para as forças portuguesas que já estão em teatros de guerra, querem em missões da ONU, querem em missões da NATO, não me parece que isso venha a ser solicitado a Portugal. Mais parece será solicitado equipamento do que a presença de tropas, e se o fizerem a nível de tropas, provavelmente mais para formação ou de policiamento do que propriamente forças militares. De qualquer maneira, isso faz parte dos nossos compromissos com a NATO. Se fazemos parte de uma organização, devemos respeitar esses compromissos. A NATO é uma aliança com acordos que nós assinamos e vamos ter que respeitar em caso de necessidade, porque também nos garante a nossa defesa própria. No entanto, o papel que nós podemos desenvolver na NATO, e é um papel verdadeiramente diferenciador e importante, é precisamente a nossa posição. Não temos que ir para leste, porque há lá outros países que fazem esse trabalho. Onde é que nós podemos fazer? É no Atlântico. E o Atlântico não é assim tão inócuo e sem perigos. Pacífico. Sabemos que há navios russos que passam por aqui, não é? E julgo que é essa a vocação que nós devemos ter. Uma vocação aeronaval do nosso espaço de influência, porque esse espaço de influência é importantíssimo também para a NATO. Mas em relação a isto, há um tema de futuro, que é sempre aquilo que eu gostava de que estes debates se focassem mais, que, até aproveito, aliás, o Gouveia-Mel... A indústria da defesa, por exemplo? A exceção de Portugal naquilo que vão ser os esforços de investimento em defesa. Mas mais importante que isso, a NATO tem um conjunto de países europeus que não fazem parte da União Europeia. A União Europeia tem um conjunto de membros que não fazem parte da NATO. No entanto, ninguém concebe a defesa da Europa sem o Reino Unido e a Noruega, por exemplo. Qual é a estrutura política que vai tomar decisões para que uma estrutura como o Pilar Europeu da NATO depois consiga operacionalizar? Qual é? Não existe. Era bom pensar nisto. E mais, não era boa altura, já que nos comprometemos a aumentar o investimento em defesa, os europeus aumentaram o investimento em defesa, para mudar estatutariamente a obrigação de que o comandante supremo das forças europeias da NATO na Europa deixe de ser um americano e passe a ser um europeu? Não era uma boa altura? Acho que era o mínimo para justificar esta alteração brutal da aposta dos europeus nesta. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, Gouveia-Mel. João, eu tenho alguma reserva sobre isso, só por isto. No dia em que os americanos saírem da Europa, nós vamos ter um problema de segurança. Estou a falar do comando das forças europeias. Mas é que isso tem um significado. Não é? Nós vamos ter um problema de segurança, não só da fronteira europeia, mas dentro da própria Europa. Está-me a dizer que a alteração do Supreme Allied Powers Command Europe representaria uma retirada dos Estados Unidos? Mas é que neste momento temos o problema oposto. Os Estados Unidos não têm os mesmos interesses estratégicos da Europa e, crescentemente, isso é óbvio, estão-se a virar para o Sudeste Asiático e temos um general americano a comandar o pilar europeu da NATO. As forças que os Estados Unidos têm na Europa ainda são muito, muito significativas. Ótimo. Isso seria olha, eu estou-lhe a dizer, com a experiência que tenho, e imagino que seja muito superior à minha nesse aspecto, mas a pergunta que eu faço faz sentido. Não parece que seja uma boa ideia. Gouveia-Mel, deixe-me só, porque há pouco o general é americano e o vice-comandante é europeu, porque não inverter as situações. Não parece que seja uma boa ideia, mas eu queria só voltar um pouco atrás, porque eu há pouco, talvez por problema meu, não percebi bem a sua resposta. Quando eu perguntei se é a possibilidade de haver militares portugueses no terreno, o senhor respondeu que a nossa vocação é o Atlântico, mas isto significa que se vier a ser pedido, esse esforço vier a ser pedido, qual seria a sua resposta? Mas a verdadeira inteligência do nosso posicionamento é que o Atlântico também é terreno. E, portanto, nós temos que não dizer para lá para ir, porque temos o Atlântico. Nós temos que escolher os sítios onde nos vamos empenhar. Os países têm alguma independência, alguma capacidade e liberdade de negociação. Se prescindirmos disso, vamos fazer o que os outros querem, mas isso não parece uma boa política para Falta-nos um minuto, 30 segundos para cada um, e a última pergunta será para o Almirante Gouveia e Melo. Há uma frase célebre que na guerra a verdade é a primeira vítima, e eu acrescentaria que o mesmo acontece por vezes nas campanhas eleitorais. Qual é a maior mentira que já ouviram sobre os senhores nesta campanha? Ouvimos aqui que eu não era independente, por exemplo. Eu devo-lhe dizer, se tenho nestes últimos segundos, o que eu quero que aqui fique claro, e já aproveito de estar na presença do Gouveia-Mel,
é dizer para os portugueses que nos estão a ouvir que eu sou a verdadeira vacina contra o pessimismo e o medo do futuro. Isto já parece aquele minuto final que não existe neste programa. Não existe, mas eu quero aproveitar porque tinha que dizer isto. Eu sou realmente aquele dentre os candidatos que mostra que tem mais otimismo, mais confiança nos portugueses e não tenho medo do futuro porque sei que se conseguimos usar as nossas qualidades, como tantas vezes demos provas, vamos conseguir ultrapassar estas provas. Há estes problemas que não serão fáceis, mas não se saberemos. Gouveia Melo, a última intervenção para si. Qual foi a maior mentira que sobre si já ouviu nesta campanha? Que um ex-militar como eu era um perigo para a democracia. Já agora, deixe-me dizer... Para terminar, que o nosso tempo chegou ao fim. Nunca dito, estou 100% de acordo com isso. Para lhe dizer só uma coisa. O senhor tem otimismo, tem energia, também não me falta otimismo nem energia. Eu estou aqui para garantir a segurança, a estabilidade e promover o desenvolvimento do país. Gouveia Melo e João Coutinho Figueiredo, muito obrigado pela vossa participação neste debate.